Olá, minha filha. Me chamo Maria, tenho 70 anos e hoje vou te contar uma história que guardei no peito por décadas. Uma daquelas que a gente carrega não só no coração, mas também nas costas, sabe? Dessas que ainda fazem a gente suspirar fundo quando lembra. Ah, minha querida, tem coisa que a gente guarda por tanto tempo que quase vira parte da gente. E essa história que vou te contar é assim. É sobre 5 dias da minha infância que mudaram tudo. 5 dias que meu pai nos escondeu num curral velho para nos proteger da nossa própria mãe. Eu sei que pode soar estranho, até cruel, mas às vezes, minha filha, o amor tem cara de coisa que a gente não entende na hora. Só depois, muito depois, é que a gente vê que aquilo ali foi o maior ato de amor que alguém já fez pela gente. Eram outros tempos, viu? Início dos anos 60, no interior do Paraná. Eu tinha 9 aninhos, era a mais velha de 4 filhos. A gente morava numa casinha de madeira pintada de amarelo desbotado, com varanda que rangia quando ventava, e um quintal de terra vermelha que grudava no pé quando chovia. Lembro do cheiro daquela casa como se fosse ontem. Bolachinha de trigo que minha mãe fazia no forno de barro, misturado com o cheiro de sabão caseiro que ela mesma preparava. Você conhece essas bolachinhas de trigo, minha filha? Aquelas fofinhas como se fosse bolo que derretem na boca e deixam a casa inteira perfumada? Quando abria a janela de manhã, entrava aquele vento morno que balançava a cortina de chitão e trazia o barulho dos passarinhos lá do pé de goiaba. Mas dentro de casa, minha filha, o clima era outro, pesado, daqueles que deixa a gente sempre em alerta, sempre pisando em ovos. Minha mãe, Dona Eulália, tinha uma presença que ocupava todos os cantos. Quando ela chegava, até o ar parecia ficar mais grosso. Não era maldade pura, entenda bem. Era ferida. Ferida antiga, dessas que a pessoa carrega desde pequenininha e não sabe mais como se livrar. Ela tinha sido criada no tapa, sem carinho, sem colo. E acabou repetindo o que aprendeu, coitadinha. Mas na época, eu não sabia disso. Eu só sabia que tinha medo dela. Medo de derrubar alguma coisa. Medo de falar alto, medo de brincar e fazer barulho, medo até de chorar, porque chorar era coisa de fresco, segundo ela. A gente vivia numa tensão constante, como se estivesse sempre esperando a tempestade chegar. Meu pai, seu Altino, era o oposto dela. Um homem miúdo, de mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Tinha um jeito calmo, meio devagar de falar, como se estivesse sempre pensando 2 vezes antes de soltar as palavras. Os olhos dele eram gentis, sabe? Daqueles que a gente olha e sente um aconchego no peito. Mas em casa, ele ficava pequeno. Minha mãe tinha uma força que dominava tudo e todos. Quando ela levantava a voz, ele baixava a cabeça. Quando ela pegava o cinto, ele saía para o quintal. Não por covardia, não. Depois eu entendi que ele estava juntando forças, planejando algo. Eu lembro de um dia específico que mudou tudo. Era uma sexta-feira de março, daquelas tardes em que o sol bate de lado na varanda e faz a sombra da palmeira dançar na parede. Eu estava brincando no quintal com meus irmãozinhos, o Pedrinho, de 5 anos, a Terezinha, de 7, e o bebê, que ainda engatinhava. A gente estava fazendo bonequinha de sabugo de milho quando aconteceu o acidente. O Pedrinho tropeçou numa pedra e foi cair bem em cima da panela grande de feijão que minha mãe tinha deixado esfriando no chão da cozinha. O barulho foi terrível. Aquela panela esmaltada batendo no chão, de tábua corrida, os grãos de feijão espalhados para todo lado, misturados com a terra que o vento tinha trazido. Nós ficamos todos paralisados, olhando aquela cena. O feijão do almoço do dia seguinte, que era praticamente tudo que tínhamos para comer, ali espalhado no chão sujo. O Pedrinho começou a chorar, não de dor, mas de medo do que ia acontecer quando a mãe chegasse. E ela chegou bem naquela hora, com a enxada no ombro e o rosto queimado de sol. Veio vindo pela estradinha de terra, cantarolando uma música do rádio. Mas quando pisou na varanda e viu a cena, Nossa Senhora, minha filha! O semblante dela mudou completamente. Que diabo é isso? Ela gritou, jogando a enxada no chão com tanta força que a madeira da varanda tremeu. Vocês são uma praga, uma maldição na minha vida. O Pedrinho, coitadinho, fez xixi nas calças de tanto medo.
Começou a soluçar daquele jeito que parte o coração da gente. Eu tentei explicar que tinha sido sem querer, que ele tinha tropeçado, mas ela não queria ouvir explicação. Pegou o cinto que ficava pendurado no prego da parede, aquele cinto de couro grosso que meu pai usava para trabalhar, e começou a bater. Não só no Pedrinho, que nem tinha culpa direita. Bateu em mim, na Terezinha, até no bebê que nem entendia o que estava acontecendo. Eu me encolhi num canto da cozinha, tentando proteger os menores, e só conseguia pensar: meu Deus, quando isso vai acabar? As lágrimas escorriam pela minha cara, mas não eram lágrimas só de dor física. Era uma dor mais funda, que doía na alma. Quando ela parou, ofegante e com o rosto vermelho de raiva, a casa ficou num silêncio pesado. Só se ouvia o choro baixinho dos pequenos e o barulho da nossa respiração entrecortada. Ela foi para o quarto dela e bateu a porta com força. Ficamos ali, no chão da cozinha, abraçados uns nos outros, tentando nos consolar. Eu passei a mão no cabelo do Pedrinho, que estava todo molhado de suor e lágrima, e sussurrei: vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem. Mas no fundo, eu não sabia se ia ficar mesmo. O pai chegou já no escurinho, depois de um dia inteiro carpindo milho na roça do vizinho. Vinha cansado, com a roupa grudada no corpo de tanto suor, mas quando viu a gente ali, encolhidinho, com a cara inchada de chorar, ele parou na porta da cozinha como se tivesse levado um soco no peito. Não disse nada para ela, que estava no quarto resmungando. Só se abaixou devagar, do nosso lado, e ficou ali, olhando para cada um de nós como se estivesse contando, calculando o tamanho da nossa dor. Os olhos dele estavam diferentes. Tinham uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Pai, eu sussurrei. Ele só fez um carinho na minha cabeça e falou baixinho: vai dar tudo certo, minha filha. Vai dar tudo certo. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu ouvi ele andando pela casa. Passos lentos, pensativos. De vez em quando parava, como se estivesse decidindo alguma coisa importante. Eu fingia que estava dormindo, mas ficava de olho entreaberto, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi ele sussurrar sozinho: não posso deixar isso continuar. Não posso. Essas lembranças doem, mas também curam, sabe? Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias, passar pra frente. Tem tanta gente por aí precisando saber que não tá sozinha nas suas lutas. Na madrugada daquele sábado, meu pai nos acordou com um sussurro: vamos, crianças. Agora. A gente não entendeu nada. Pra onde, pai? Eu perguntei, ainda com os olhos embaçados de sono. Confia em mim, ele disse pegando o bebê no colo. Vocês vão ficar bem. Eu prometo. Sem fazer barulho, ele pegou uma trouxinha pequena com algumas roupas, colocou nas costas e nos guiou para a porta dos fundos. Não levamos brinquedos, não levamos quase nada. Só o que tínhamos no corpo e um medo no peito que parecia maior que nós mesmos. Saímos na escuridão total, pisando na grama molhada de sereno. O céu ainda estava cheio de estrelas, e eu lembro de ter olhado para cima e pedido proteção para Nossa Senhora. A gente seguiu meu pai como patinhos seguem a mãe, confiando, mesmo sem entender. E foi assim, minha filha, que começou uma jornada que mudaria nossa família para sempre. Uma jornada que começava com a gente caminhando no escuro, mas que ia nos levar para um lugar de luz que eu nem imaginava que existia. Caminhamos pela estradinha de terra batida, nossos pés descalços fazendo um barulho suave no chão ainda úmido do sereno. O ar da madrugada estava fresquinho, daquele jeito que entra pelos poros e desperta a gente por inteiro. Eu segurava a mão da Terezinha que tremia. Não sei se de frio ou de medo. O Pedrinho ia grudado na perna do pai, tropeçando de vez em quando porque os passinhos dele eram pequenos demais para acompanhar. Pai, a gente vai voltar? Sussurrei, porque tinha medo de falar alto e acordar o mundo inteiro. Vai, minha filha, mas só quando for seguro, ele respondeu, sem parar de andar. A lua estava quase cheia naquela noite, iluminando o caminho como se fosse uma lanterna fraquinha. Dava para ver as sombras das árvores se mexendo com o vento, e eu ficava imaginando que eram bichos nos observando. Mas era uma imaginação boa, sabe?
como se os bichos também estivessem torcendo para que a gente ficasse bem. Passamos pela casinha da Dona Conceição, que ainda tinha uma vela acesa na janela. Ela sempre deixava aquela vela queimando para os viajantes que passavam de madrugada. Meu pai acenou para a casa, como se estivesse agradecendo em silêncio por aquela luz que nos guiava. Depois seguimos por uma trilhinha que cortava o pasto do seu João Batista. Ali o mato era mais alto, chegava quase na nossa cintura. Sentia o cheiro de capim molhado, misturado com o perfume das flores de maracujá que nasciam selvagens na cerca. Era um cheiro doce, que me lembrava dos domingos de sol quando a gente ia à missa na cidade. Cuidado com os buracos, o pai falava baixinho toda vez que a gente passava por um lugar mais escuro. Ele conhecia cada pedra daquele caminho, cada raiz de árvore que podia fazer a gente tropeçar. Quantas vezes ele não tinha passado por ali, planejando esse momento? Depois de uns 40 minutos caminhando, chegamos numa porteira de madeira toda carcomida. O pai empurrou devagar, fazendo só um rangidinho quase inaudível, e entramos numa propriedade que parecia abandonada há anos. Tinha um galpão grande no meio do terreno, com o telhado meio caído e mato crescendo na volta. "É aqui", ele disse apontando para trás do galpão. E foi quando eu vi o curral. Uma construção simples, de tábuas velhas e meio tortas, que devia ter servido para guardar gado no passado. Cheirava a bicho, a palha velha, a tempo. Mas não era um cheiro ruim, não. Era um cheiro de coisa que tinha história, que tinha servido para alguma coisa boa um dia. Meu pai abriu a portinha do curral, que rangeou como se estivesse pedindo desculpa por fazer barulho, e nos convidou para entrar. Lá dentro, tinha palha seca espalhada no chão e alguns caixotes empilhados num canto. Não era muito grande, dava para a gente ficar em pé sem se esbarrar, mas também não era pequeno demais a ponto de nos sentirmos presos. "Vai ser só por uns dias", ele disse, espalhando a palha para fazer uma caminha improvisada. "Até eu arrumar um lugar melhor para vocês." O Pedrinho olhou em volta e fez uma pergunta que partiu meu coração. "Pai, a mãe não gosta mais da gente?" Meu pai parou o que estava fazendo, se ajoelhou na frente do menino e segurou o rostinho dele com as duas mãos. "A mãe gosta sim, meu filho. Ela gosta muito. Mas às vezes as pessoas ficam doentes da alma, e quando estão doentes assim, machucam quem mais amam. A gente está aqui para ela ter tempo de se curar." Não sei se o Pedrinho entendeu direito, mas ele fez que sim com a cabeça, e se aconchegou no colo do pai. Eu e a Terezinha ficamos ali, olhando para aquele lugar que seria nossa casa pelos próximos dias. Era estranho, era diferente de tudo que eu conhecia. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti segura. Sabe por quê, minha filha? Porque ali ninguém ia gritar conosco. Ninguém ia levantar a mão. Ninguém ia nos chamar de praga ou maldição. Ali, mesmo sendo um curral velho e cheirando a bicho, era um lugar onde a gente podia respirar fundo sem medo. Meu pai tirou um pão da trouxinha que tinha trazido. Estava meio apertado, mas ainda cheirava gostoso. Partiu em pedacinhos pequenos para cada um de nós. "Comam devagar", ele disse. "Amanhã eu trago mais." Comemos aquele pão em silêncio, ouvindo os barulhos da madrugada lá fora. Grilo cantando, vento balançando as folhas das árvores, algum bicho mexendo no mato. Eram sons de paz, sabe? Muito diferentes dos sons da nossa casa, onde sempre tinha a porta batendo, grito, choro. Quando terminamos de comer, meu pai nos ajudou a nos acomodar na palha. Botou o bebê no meio, eu e a Terezinha de cada lado, e o Pedrinho grudadinho em mim. Depois, se sentou num caixote e ficou nos olhando, como se estivesse gravando aquela imagem na memória. "Pai, o senhor vai embora?" Eu perguntei, porque vi nos olhos dele que ele estava se despedindo. "Preciso ir, minha filha. Tenho que voltar antes que ela acorde e note que vocês sumiram, mas eu volto amanhã de noite, prometo." "E se ela descobrir?" "Não vai descobrir. Vou dizer que vocês foram para a casa da tia Amélia, na cidade. Ela acredita." Ele se levantou, veio até nós e deu um beijo na testa de cada um. O beijo dele era morno, gostoso, cheio de cuidado, diferente de qualquer carinho que a gente recebia em casa. "Vocês são corajosos", ele disse. "Mais corajosos do que imaginam. E isso aqui", ele apontou para o curral, "isso aqui é só o começo de uma vida nova para todos nós." Depois ele saiu,
fechando a portinha devagar. Ficamos ali, apertadinhos uns contra os outros, ouvindo os passos dele se afastando na terra. Eu não chorei naquela hora. Nem a Terezinha, nem o Pedrinho. Era como se a gente soubesse lá no fundo que aquilo era o certo. O bebê adormeceu primeiro, fazendo aqueles barulhinhos gostosos que bebê faz quando tá sonhando. Depois, foi a vez do Pedrinho, que roncava baixinho encostado no meu ombro. A Terezinha demorou um pouco mais, mas logo também pegou no sono. Eu fiquei acordada mais tempo, olhando para o teto do curral. Tinha umas frinchas entre as tábuas e dava para ver as estrelas lá fora. Nunca tinha reparado como o céu era bonito de noite. Em casa, a gente sempre ia dormir com medo, correndo, sem tempo para olhar para cima. Ali, naquele curral que ia ser nossa proteção, eu olhei para as estrelas e fiz uma promessa. Prometi que quando crescesse, ia proteger todas as crianças que estivessem passando pelo que a gente estava passando. Ia ser diferente da minha mãe. Ia quebrar aquela corrente de dor que vinha passando de geração em geração. E foi assim, minha querida, que começou nossa vida no curral. 5 dias que mudaram tudo. 5 dias que me ensinaram que às vezes a gente precisa se afastar daquilo que machuca para conseguir enxergar o amor de verdade. Acordei quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frinchas do curral. Devia ser umas 5:30 da manhã, porque ouvia o galo do vizinho cantando lá longe. O bebê ainda dormia grudadinho em mim, respirando mansinho, e eu fiquei ali sem me mexer, com medo de acordar os outros. Foi aí que a realidade bateu de verdade, sabe, minha filha? Olhei em volta e vi onde a gente estava. Tábuas velhas, palha seca, cheiro de bicho. Não era um sonho ruim, não era um pesadelo. Era a nossa nova realidade, pelo menos por uns dias. Mas sabe o que mais me chamou a atenção naquela manhã? O silêncio. Um silêncio gostoso, daqueles que a gente quase não conhecia em casa. Não tinha grito, não tinha porta batendo, não tinha ninguém resmungando. Só o barulho dos passarinhos lá fora e o vento fazendo as folhas dançarem. A Terezinha acordou logo depois, esfregando os olhinhos ainda inchados de sono. Olhou em volta, meio perdida, até lembrar onde estava. Quando lembrou, não chorou. Só chegou mais perto de mim e sussurrou: Maria, eu tô com sede. Ah, minha querida, como dói o coração da gente quando vê uma criança pedindo água e a gente não tem o que dar na hora, né? Eu olhei em volta, procurando alguma coisa, qualquer coisa. Foi quando vi que meu pai tinha deixado uma garrafinha de vidro num canto, embrulhada num pano. Água fresquinha que ele devia ter pego no poço da fazenda abandonada. Toma, meu amor, eu disse, dando a garrafa para ela. Mas toma devagarinho, que tem que durar para todos. Ela bebeu um golinho e passou para mim. Eu molhei os lábios e acordei o Pedrinho. Coitadinho, estava tão cansado que nem queria abrir os olhos. Onde está o pai? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Voltou para casa, eu expliquei. Mas ele prometeu que volta hoje de noite. E a mãe? Ela tá procurando a gente? Essa pergunta me fez engolir em seco. Será que ela tinha percebido que a gente tinha sumido? Será que estava preocupada ou aliviada? Era uma dor estranha, sabe? Porque por mais que a gente tivesse medo dela, ainda era a nossa mãe. E criança sempre quer o amor da mãe, mesmo quando esse amor machuca. Deve estar sim, eu menti. Mas o pai vai explicar tudo para ela. O dia passou devagar naquele curral. Muito devagar. A gente não podia sair, com medo de alguém ver. Então ficamos ali, inventando brincadeiras silenciosas. Fiz bichinhos com a palha seca, contei historinhas que inventava na hora e ensine a Terezinha a fazer trancinhas com os capins que entravam pelas frestas. O Pedrinho ficou mais quieto que o normal. Ficava sentadinho num canto, mexendo nos dedos dos pés, olhando para o nada. De vez em quando suspirava fundo, daquele jeito que criança faz quando tá pensando em coisa de gente grande. Eu ia lá, sentava do lado dele e ficava fazendo carinho no cabelo. Não precisava falar nada. Só mostrar que eu estava ali. O pior momento foi na hora do almoço. O sol estava forte lá fora e dentro do curral estava abafado. A gente estava com fome, mas não tinha o que comer. Só sobrava um pedacinho do pão que o pai tinha trazido na noite anterior. Dividi em 4 partes minúsculas, uma para cada um.
É pouco, a Terezinha reclamou. Eu sei, meu amor, mas é o que a gente tem agora. Quando o pai voltar, ele traz mais. Comemos aqueles farelos de pão como se fosse uma festa. Mastigando devagar, fazendo durar. O bebê choramingou um pouco, porque queria leite, mas não tinha jeito. Eu fiz carinho na barriguinha dele e cantei baixinho uma cantiga que a avó ensinou. Dorme, meu bem, dorme em paz, que Nossa Senhora te guardará. Fecha os olhinhos, vai descansar, que o teu anjinho vai te cuidar. Sabe, minha filha, foi ali que eu percebi uma coisa importante. Mesmo no meio daquela situação difícil, a gente ainda conseguia ter momentos doces. Momentos em que éramos só crianças sendo crianças, sem medo, sem tensão. Era como se aquele curral tivesse criado uma bolha de proteção em volta da gente. À tarde, quando o calor apertou mesmo, a gente se acomodou na sombra que as tábuas faziam e cochilou um pouquinho. Eu fiquei acordada, fazendo guarda. Não guarda de bicho ou de ladrão, mas guarda de adulto que podia aparecer e nos levar de volta para casa. Foi quando ouvi passos lá fora. Passos pesados, de homem. Meu coração disparou. Será que é alguém que veio nos buscar? Fiz sinal para os outros ficarem quietinhos e fui até uma fresta para espiar. Era um senhor velho, curvadinho, com um chapéu de palha na cabeça. Andava devagar pelo terreno, olhando as coisas, como se fosse o dono daquele lugar. De vez em quando parava, suspirava e continuava caminhando. Não parecia estar procurando ninguém. Parecia só... lembrando. Ele ficou ali uns 20 minutos, andando de um lado para o outro. Em determinado momento, chegou perto do curral onde a gente estava. Meu coração quase parou, mas ele só olhou de longe, balançou a cabeça e falou sozinho. Que saudade, meu Deus! Que saudade! Depois ele foi embora, sumindo pela mesma trilha por onde tinha chegado. Só depois eu soube que era o seu Benedito, antigo dono daquela fazenda. Vinha de vez em quando visitar o lugar onde tinha sido feliz quando jovem. Sorte nossa que ele não tinha curiosidade de olhar dentro do curral, né? Quando o sol começou a se pôr, a gente ficou mais ansiosa. O pai tinha prometido voltar de noite, mas que horas exatamente? E se ele não conseguisse vir? E se minha mãe tivesse descoberto onde a gente estava? A Terezinha começou a choramingar. Quero ir para casa, Maria. Quero minha cama. Eu também quero, eu confessei. Mas a gente precisa confiar no pai. Ele sabe o que está fazendo. Mas e se a mãe mudou? E se ela não está mais brava? Ah, como eu queria acreditar nisso, minha filha. Como eu queria que fosse simples assim. Que nossa mãe acordasse de manhã transformada, cheia de amor e carinho. Mas eu já tinha 9 anos. Já tinha visto muitas vezes ela prometer que ia mudar e depois continuar igual. Talvez, eu falei para a Terezinha, mas primeiro a gente precisa dar tempo para ela pensar, para ela sentir nossa falta e lembrar que gosta da gente. Quando escureceu de vez, a gente ouviu os passos familiares do pai se aproximando. Dessa vez não tivemos medo. A gente conhecia o jeito dele de pisar, o ritmo da caminhada. Era ele, com certeza. Ele apareceu na portinha do curral com um sorriso cansado no rosto e uma sacola nas mãos. Como vocês estão, meus amores? Com fome, o Pedrinho respondeu na lata, fazendo todos nós rirmos baixinho. O pai se sentou no meio da gente e abriu a sacola. Tinha pão fresquinho, banana, um pedaço de queijo e até umas balas de mel que ele devia ter comprado na venda do seu Joaquim. Para a gente, naquele momento, era melhor que um banquete. E a mãe? Eu perguntei enquanto comíamos. O rosto do pai ficou sério. Ela percebeu que vocês não estavam, procurou a casa toda, perguntou para os vizinhos. O que o senhor falou? Falei que vocês foram passar uns dias na casa da tia Amélia, na cidade. Que eu achei melhor dar um tempo, depois do que aconteceu ontem. Ela acreditou? Acreditou. Mas... Ele fez uma pausa longa. Ela chorou, crianças. Chorou muito. Acho que a ficha caiu de verdade. Ficamos todos quietos, digerindo essa informação. Nossa mãe tinha chorado. Nossa mãe, que sempre parecia tão dura, tão brava, tinha chorado por nossa causa? Será que ela tá com saudade da gente? A Terezinha perguntou com a voz pequenininha. Tenho certeza que sim, meu amor. Ela ama vocês. Do jeito confuso dela, mas ama.
Então por que a gente não volta logo? Meu pai suspirou fundo, daquele jeito de quem vai explicar uma coisa difícil para a criança entender. Porque chorar é só o primeiro passo, filha. A gente precisa ter certeza de que ela realmente quer mudar. E mudança demora. Não acontece de um dia para o outro. Ele ficou conosco até mais tarde naquela noite, contando histórias de quando ele era pequeno, cantando músicas que o avô dele cantava. Era gostoso demais ter ele ali, nos fazendo esquecer por uns momentos onde estávamos e por quê. Antes de ir embora, ele nos deu uma notícia que mexeu com nossos corações. Amanhã eu vou conversar com a tia Luzia. Ela tem uma casinha nos fundos do terreno dela que não usa. Talvez a gente possa ficar lá por um tempo. A gente vai sair daqui? O Pedrinho perguntou. Não sei se era alívio ou tristeza na voz dele. Vão. Esse curral serviu para o que precisava servir. Mas vocês merecem um lugar melhor. E era verdade, minha querida. Aquele curral tinha sido nossa salvação, nosso abrigo na tempestade. Mas não era um lugar para a criança morar por muito tempo. A gente precisava de um teto de verdade, de um lugar onde pudesse brincar sem medo de ser visto. Quando o pai foi embora naquela segunda noite, eu fiquei olhando para o teto do curral mais uma vez. Já não via apenas um lugar velho e abandonado. Via o lugar que nos tinha protegido quando mais precisávamos. O lugar onde aprendi que às vezes o amor tem que ser corajoso, tem que tomar decisões difíceis. Naquela noite, antes de dormir, fiz outra promessa. Prometi que nunca ia esquecer daquele curral. Nunca ia esquecer do que meu pai fez por nós. E que quando fosse mãe, se um dia fosse, ia sempre lembrar de proteger meus filhos, mesmo que isso significasse fazer escolhas que os outros não entendessem. O terceiro dia no curral amanheceu diferente. Tinha uma expectativa no ar, uma sensação de que as coisas estavam mudando. Não sabíamos ainda se para melhor ou para pior, mas sentíamos que nossa vida naquele refúgio improvisado estava chegando ao fim. E estávamos certos. Aquele seria nosso último dia ali. Mas ainda não sabíamos que a maior surpresa ainda estava por vir. O terceiro dia no curral começou com uma chuva fininha, daquelas que mal molha, mas deixa o ar cheiroso. A gente acordou com o barulho das gotinhas batendo no telhado de zinco velho do galpão ao lado. Era um som gostoso, que me lembrava das manhãs de inverno quando eu ainda dormia na minha caminha de verdade. Mas dessa vez, minha filha, a chuva não trouxe só saudade. Trouxe preocupação também, porque algumas goteiras começaram a pingar dentro do nosso curral, e a gente teve que se espremer num cantinho para não se molhar. A palha que servia de cama ficou úmida e o cheiro de mofo começou a se misturar com o cheiro de bicho. Ai, que nojo! A Terezinha reclamou, fazendo cara feia. Cheira mal aqui. É só por causa da chuva, meu amor, eu disse, tentando animá-la. Logo para e o cheiro melhora. Mas eu também estava sentindo aquele desconforto. Não era só o cheiro ou a umidade. Era uma sensação de que as coisas estavam ficando difíceis demais. 3 dias pode parecer pouco, mas para uma criança de 9 anos, cuidando de 3 irmãozinhos num lugar molhado e frio, parecia uma eternidade. O Pedrinho estava com uma tocinha seca que tinha aparecido na noite anterior. Não era nada grave, mas me preocupava. E o bebê estava manhoso, chorando mais que o normal. Talvez fosse a mudança, o lugar estranho, a falta da rotina de casa. Por volta das 10 da manhã, quando a chuva deu uma diminuída, a gente ouviu um barulho diferente lá fora. Não eram passos de homem, como do seu Benedito no dia anterior. Eram passos mais leves, mais apressados, e vinham na nossa direção. Meu coração disparou. Fiz sinal para os outros ficarem quietinhos e me escondi atrás de uma pilha de tábuas velhas para tentar ver quem era. Pela fresta, consegui enxergar uma figura se aproximando do curral. Uma figura que eu conhecia muito bem. Era minha mãe. Minha filha, naquela hora eu achei que o mundo ia acabar. Ela tinha descoberto onde a gente estava. Como? Será que o pai tinha contado? Será que alguém nos viu e foi contar para ela? Minha cabeça rodava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Ela estava diferente. Não vinha com aquela postura firme e brava de sempre. Vinha devagar, olhando para os lados, como se tivesse medo de alguma coisa. Usava um vestido azul marinho que eu conhecia bem, aquele que ela guardava para ir à igreja,
e tinha um lenço na cabeça para se proteger da garoa. Quando chegou perto do curral, ela parou. Ficou ali parada, olhando para a portinha, como se estivesse juntando coragem para alguma coisa. Eu podia ver o rosto dela de lado e tinha uma coisa diferente ali. Uma tristeza que eu nunca tinha visto antes. Crianças? Ela chamou baixinho. Tão baixinho que quase não deu para ouvir. Vocês estão aí? Eu olhei para meus irmãos. O Pedrinho estava com os olhos arregalados de susto. A Terezinha se agarrou no meu braço. O bebê, por sorte, estava dormindo. Ninguém respondeu. A gente ficou ali, imóvel, como se não respirar pudesse nos tornar invisíveis. Eu sei que vocês estão aí. Ela continuou. E agora eu podia ouvir que a voz dela estava trêmula. Seu pai não consegue mentir direito. Nunca conseguiu. Ela se aproximou mais da portinha do curral. Posso entrar? Prometo que não vou gritar. Não vou bater. Só quero ver vocês. Foi aí que aconteceu algo que mudou tudo, minha querida. A Terezinha, que era a mais grudada na mãe de todos nós, começou a chorar. Não um choro de medo, mas um choro de saudade. Um choro de quem queria colo, queria carinho, mesmo sabendo que podia se machucar. Mamãe, ela sussurrou. E pronto. Nossa mãe ouviu e empurrou a portinha do curral devagar. Quando ela nos viu ali, apertadinhos num canto, sujos, com fome, assustados, o rosto dela se desmoronou. Literalmente se desmoronou. Ela começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto ela chorar. Não era um choro de raiva, como quando ela ficava brava conosco. Era um choro de dor, de arrependimento, de quem estava vendo o tamanho do estrago que tinha feito e não sabia como consertar. Meus filhos, ela disse, ajoelhando na palha molhada. Meus filhos, o que eu fiz com vocês? A Terezinha foi a primeira a se mexer. Saiu do nosso cantinho e correu para o colo da mãe. E nossa mãe a pegou, apertou contra o peito e continuou chorando. Mas agora era um choro misturado com alívio, com amor, com uma tristeza que parecia vir lá do fundo da alma. Mamãe estava com saudade, a Terezinha disse grudada no pescoço dela. Estava sim, meu amor. Muita saudade. Mamãe foi muito ruim com vocês, não foi? O Pedrinho olhou para mim, como se pedisse permissão para ir também. Eu fiz que sim com a cabeça, ainda desconfiada, mas vendo que ela realmente estava diferente. Ele foi devagar, meio receoso, mas quando ela estendeu o braço para ele, se jogou no abraço também. Eu fiquei onde estava, segurando o bebê. Não por maldade, não por teimosia, mas porque eu era a mais velha, a que mais tinha sofrido com as surras, a que mais tinha medo. E também porque alguém precisava proteger o bebê, caso aquilo tudo fosse só um teatro. Minha mãe olhou para mim por cima da cabeça dos outros dois. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas tinha uma clareza ali que eu não conhecia. Uma lucidez, como se ela tivesse acordado de um sonho ruim muito longo. Maria, ela chamou. Vem cá, minha filha. Não, eu respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Ela não ficou brava. Não gritou, não ameaçou. Só fez que sim com a cabeça, como se entendesse perfeitamente por que eu estava com medo. Tem razão de não confiar em mim, ela disse. Eu fui uma mãe terrível. Fiz vocês passarem medo, fome, dor. Fiz vocês se esconderem num curral para ficarem longe de mim. Ela olhou em volta, vendo onde a gente tinha dormido, como a gente tinha vivido nos últimos dias. E a cada coisa que via, chorava mais um pouco. Quando eu era pequena, ela começou a contar, ainda segurando a Terezinha e o Pedrinho. Minha mãe também batia muito em mim. Me xingava, me chamava de inútil, de praga. Eu cresci achando que isso era normal, que mãe era assim mesmo. Ela fez uma pausa, enxugando o rosto com a manga do vestido. Quando vocês nasceram, eu prometi que ia ser diferente. Mas toda vez que ficava nervosa, que as coisas não saíam como eu queria, a raiva subia e eu virava igual a ela, igual a minha mãe. Mas por que, mamãe? O Pedrinho perguntou. Por que a senhora ficava brava com a gente? Porque eu não sabia amar direito, meu filho. Ninguém nunca me ensinou. Eu só sabia repetir o que tinham feito comigo. Foi então que ela olhou para mim novamente e dessa vez eu vi algo diferente nos olhos dela. Não era pena, não era desespero,
era determinação. Maria, eu sei que você não acredita em mim agora. E tá certa. Palavras são fáceis de falar. Mas eu quero que você saiba que esses 3 dias sem vocês me ensinaram uma coisa. Eu prefiro morrer a continuar machucando meus filhos. A senhora não vai mais bater na gente? A Terezinha perguntou, com aquela inocência de criança que ainda acredita em promessa de adulto. Nunca mais, ela respondeu, olhando para cada um de nós. Eu juro por Deus, pela alma da minha mãe, pelos santos todos, nunca mais. E se a gente fizer arte? Se derrubar alguma coisa? Vou respirar fundo, contar até 10 e lembrar que vocês são crianças. Que criança faz arte mesmo? E que amor não machuca. Eu continuei onde estava, observando cada gesto dela, cada palavra. Queria acreditar, minha filha. Queria muito. Mas tinha medo de me entregar e depois me arrepender. Foi quando ela fez algo que eu nunca esqueci. Tirou um papel dobrado do bolso do vestido e me mostrou. Sabe o que é isso, Maria? Balancei a cabeça que não. É uma carta que escrevi para vocês. Uma carta pedindo perdão por tudo que fiz e prometendo que ia mudar. Ela desdobrou o papel. Estava escrito com a letra caprichada dela, aquela que ela usava para escrever a lista de compras quando ia à cidade. Posso ler para vocês? Não respondi, mas ela começou a ler mesmo assim. Meus filhos queridos, hoje faz 3 dias que vocês foram embora e eu estou morrendo de saudade. Eu sei que foi por minha culpa. Eu sei que vocês foram embora porque tinham medo de mim, e isso dói mais que qualquer pancada que eu já levei na vida. A voz dela começou a falhar, mas ela continuou. Eu prometo por tudo que é sagrado que vou mudar. Vou procurar ajuda na igreja, vou conversar com Dona Conceição, que sabe lidar com criança. Vou aprender a ser a mãe que vocês merecem. Quando ela terminou de ler, dobrou o papel com cuidado e guardou de volta no bolso. Escrevi isso ontem de noite quando seu pai foi dormir. Escrevi chorando, pensando em cada vez que machuquei vocês. E prometi para Deus que se vocês voltassem, eu ia ser diferente. O bebê acordou nessa hora e começou a choramingar. Era a hora da mamada dele e a gente não tinha nada para dar. Nossa mãe ouviu o choro e olhou para ele com uma ternura que eu não via há muito tempo. Posso pegar ele no colo? Ela perguntou para mim. Eu hesitei, mas o bebê estava com fome, estava chorando e eu não tinha como ajudar. Então fiz que sim com a cabeça. Ela chegou devagar, pegou meu irmãozinho com todo cuidado e começou a balançar ele devagarinho, cantando baixinho uma canção de ninar que eu não ouvia há anos. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Não, não, não. E sabe, minha querida, vendo ela ali, cantando para o bebê, abraçando a Terezinha e o Pedrinho, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, eu comecei a sentir uma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez as pessoas pudessem mudar mesmo. Talvez o amor pudesse ser mais forte que a raiva. Talvez nossa família pudesse ter um recomeço. Mas eu ainda não estava pronta para acreditar completamente. Porque criança que já sofreu demais aprende a se proteger. E eu tinha que proteger não só a mim, mas também meus irmãozinhos. A gente vai voltar para casa? Eu perguntei, finalmente falando com ela. Se vocês quiserem, ela respondeu. Mas só se vocês quiserem. E só quando estiverem prontos para confiar em mim de novo. Foi então que meu pai apareceu na porta do curral. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido, e tinha uma expressão de susto no rosto. Eulália, o que você está fazendo aqui? Vim buscar meus filhos, ela respondeu. Se eles quiserem vir. E foi aí, minha filha, que eu entendi que aquele momento era o ponto de virada da nossa família. O momento em que a gente ia decidir se acreditava no amor ou se continuava com medo. A maior surpresa ainda estava por vir. Mas naquele instante eu soube que nossa vida nunca mais seria a mesma. Meu pai ficou parado na porta do curral, olhando para aquela cena que devia parecer impossível para ele. A mulher que tinha feito a gente fugir de casa estava ali, segurando o bebê, com os outros 2 grudados nela, chorando e pedindo perdão. Como você descobriu onde eles estavam? Ele perguntou, e eu podia ouvir na voz dele uma mistura de surpresa e receio. Altino, você acha mesmo que eu não conheço você depois de todos esses anos? Ela respondeu, balançando o bebê que tinha parado de chorar.
Você sempre vem neste lugar quando precisa pensar, desde que éramos namorados. Era verdade. Eu me lembrava do pai contando que quando eles eram jovens, ele vinha nesta fazenda abandonada para ficar sozinho, especialmente quando tinha briga com o pai dele. Era o refúgio dele, o lugar onde se sentia seguro. Então você sabia desde o primeiro dia? Eu perguntei. Desconfiei, ela admitiu. Mas não vim atrás porque eu precisava sentir o que era ficar sem vocês. Precisava entender o tamanho do buraco que eu tinha cavado na nossa família. Meu pai entrou no curral devagar, como se pisasse em gelo fino. E agora? O que você quer fazer? Quero que a gente volte para casa. Todos nós, juntos. Ela olhou para cada um de nós. Mas só se as crianças quiserem. A Terezinha e o Pedrinho já tinham decidido. Estava claro nos rostinhos deles que queriam acreditar na mãe, queriam voltar para casa, para a cama deles, para a vida normal. Mas eu ainda tinha dúvidas martelando na minha cabeça. E se a senhora voltar a ficar brava? Eu perguntei. E se for só por uns dias e depois tudo voltar como era antes? Minha mãe me olhou direto nos olhos. Então você tem todo o direito de fugir de novo, e dessa vez eu não vou procurar. Promete? Prometo. Meu pai se ajoelhou do nosso lado. Maria, você é a mais velha. A decisão é sua. Se você achar que não está seguro, a gente fica na casa da tia Luzia, que nem eu tinha combinado. Sabe, minha filha, naquele momento eu me senti com o peso do mundo nas costas. Era muita responsabilidade para uma menina de 9 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que aquela decisão podia mudar o rumo da nossa família para sempre. Olhei para minha mãe mais uma vez. Ela não estava tentando me convencer, não estava fazendo promessas mirabolantes. Só estava ali, esperando, respeitando o meu tempo. E isso, de alguma forma, me deu um pouco de confiança. Tá bom, eu disse finalmente. Mas com uma condição. Qual? Se a senhora bater em qualquer um de nós, mesmo que seja só um tapinha, a gente volta para cá na mesma hora. Concordo, ela disse sem hesitar. E foi assim que saímos do curral pela última vez. Meu pai pegou o bebê, minha mãe deu a mão para a Terezinha e o Pedrinho, e eu fui atrás, observando cada movimento, cada gesto, ainda meio desconfiada. A caminhada até em casa foi estranha. Não era como antes, quando a gente corria na frente brincando, enquanto os pais vinham atrás conversando. Era uma caminhada cuidadosa, de gente que estava testando um terreno novo, pisando devagar para não fazer barulho. Quando chegamos em casa, tudo parecia diferente. Não fisicamente, claro. A casinha amarela desbotada continuava igual, com a varanda que rangia e o quintal de terra vermelha. Mas o clima era outro. Como se a casa também estivesse segurando a respiração, esperando para ver se ia dar certo. Vocês devem estar com fome, minha mãe disse, e foi direto para a cozinha. Vou fazer um mingau para o bebê e esquentar o feijão para vocês. Era estranho vê-la ali, mexendo nas panelas, mas sem aquela pressa nervosa de antes. Ela fazia as coisas devagar, com calma, como se estivesse pensando em cada movimento. E o mais importante, não estava resmungando, não estava reclamando de nada. Sentamos todos à mesa, coisa que raramente acontecia antes, e comemos em silêncio. Não era um silêncio tenso como antigamente, quando a gente tinha medo de falar alguma coisa errada. Era um silêncio de gente que estava se conhecendo de novo. Depois da comida, minha mãe falou: "Vocês querem tomar um banho? Esquentei água para vocês." Banho morno era luxo na nossa casa. Geralmente a gente se lavava com água fria na bacia, rapidinho, mas ela tinha posto uma lata grande no fogo e esquentado água suficiente para todos nós. Foi gostoso demais, minha querida. Sentir a água morna escorrendo pelo corpo, tirando a sujeira e o cheiro de curral. Era como se estivesse lavando não só o corpo, mas também o medo que tinha grudado na gente. Os primeiros dias em casa foram como andar na corda bamba. Todo mundo pisando em ovos, medindo as palavras, tentando não fazer nada que pudesse quebrar aquela paz frágil. Minha mãe cumpriu a palavra. Não gritou, não bateu, não xingou. Mas eu via que ela estava se esforçando muito. Às vezes, quando a gente fazia alguma arte ou derramava alguma coisa, ela fechava os olhos, respirava fundo e contava até 10 bem devagar antes de falar. "Não tem problema, meu amor.
ela dizia quando o Pedrinho derrubava o copo de leite. Vamos limpar juntos. Ou quando a Terezinha rasgava o vestido brincando. A gente costura depois. O importante é que você não se machucou. Mas eu percebia o esforço que isso custava para ela. Via a veia da testa saltando, as mãos trêmulas. Estava claro que ela estava lutando contra algo muito forte dentro dela. Algo que tinha sido construído ao longo de anos. Uma semana depois que voltamos, aconteceu o primeiro teste de verdade. Eu estava ajudando a fazer o almoço quando derrubei uma panela cheia de arroz no chão. O arroz espalhou por toda a cozinha, misturado com a terra que o vento tinha trazido. Por um momento, o tempo parou. Minha mãe olhou para aquela bagunça, depois para mim, e eu vi nos olhos dela a raiva antiga querendo subir. Os músculos do rosto dela se retesaram, as mãos se fecharam em punho. Meu coração disparou. Agora ela vai mostrar quem realmente é, pensei. Agora vai bater em mim e tudo vai voltar a ser como antes. Mas então ela fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes e quando abriu os olhos de novo, a raiva tinha sido substituída por algo que me surpreendeu. Compreensão. Foi sem querer, né, meu amor? Ela perguntou, vindo na minha direção. Eu fiz que sim com a cabeça, tremendo, esperando o pior. Em vez de me bater, ela se abaixou e começou a juntar o arroz junto comigo. Acontece com todo mundo, disse. Até comigo, que já sou velha. Naquele momento, minha filha, eu comecei a acreditar de verdade que ela tinha mudado. Porque a mulher que eu conhecia antes jamais teria reagido assim. Jamais teria se abaixado para me ajudar a limpar a bagunça que eu tinha feito. Mas nem tudo foram flores. Teve dias difíceis também. Dias em que o velho padrão tentava voltar. Um mês depois, numa tarde particularmente quente, todos nós estávamos irritados e cansados. O bebê não parava de chorar. O Pedrinho estava fazendo birra porque queria brincar na chuva. A Terezinha tinha estragado a única boneca que tinha. E eu, tentando ajudar em tudo, acabei quebrando a xícara favorita da minha mãe. Aquela xícara de louça que ela tinha ganhado de casamento e guardava como tesouro. Quando ela viu os cacos no chão, alguma coisa se rompeu dentro dela. Por um segundo, só por um segundo, a máscara de paciência caiu, e eu vi a mulher brava de antes tentando voltar à superfície. Ela começou a falar levantando a mão, mas então parou. Olhou para a própria mão levantada, como se não acreditasse que tinha chegado tão perto de quebrar a promessa. Olhou para mim, que estava encolhida no canto, e para meus irmãos, que tinham parado tudo o que estavam fazendo para observar. Ela abaixou a mão devagar, se sentou numa cadeira e começou a chorar. Não de raiva, mas de decepção consigo mesma. Ela sussurrou. Eu quase quebrei minha promessa. Foi então que uma coisa linda aconteceu. A Terezinha largou a boneca quebrada e correu para abraçar nossa mãe. O Pedrinho também. E depois de alguns segundos, até eu fui. Mas a senhora não quebrou, a Terezinha disse. A senhora parou. O Pedrinho completou. A senhora é mais forte que a raiva. E era verdade. Ela tinha sido mais forte. Tinha conseguido parar no meio do caminho, mesmo quando o impulso antigo tentou tomar conta. Naquela noite, meu pai conversou comigo no quintal enquanto olhávamos as estrelas. Você viu o que aconteceu hoje? Ele perguntou. Vi. E o que você achou? Achei que ela quase voltou a ser como antes. Mas conseguiu parar. Exato. Sabe o que isso significa, Maria? Balancei a cabeça que não. Significa que mudança de verdade não acontece de uma hora para outra. É uma luta diária. E sua mãe está lutando todos os dias para ser uma pessoa melhor. E se um dia ela não conseguir parar? Aí a gente volta para o curral, ele disse, sorrindo triste. Mas eu tenho esperança de que não vai precisar. Passaram-se mais algumas semanas. A cada dia que passava, os episódios de raiva ficavam mais raros e mais fracos. Minha mãe estava aprendendo não só a controlar a raiva, mas também a demonstrar carinho. Começou pequeno. Um cafuné na cabeça quando a gente estava com dor. Durma bem, meu amor, na hora de dormir. Um sorriso quando a gente chegava da escola. Depois evoluiu para abraços de verdade. Para conversas sobre como tinha sido nosso dia.
para ela sentar com a gente e para ajudar com as lições da escola. E sabe o que mais me emocionava, minha querida? Ver ela brincando com o bebê, fazendo caretas para ele rir, cantando cantigas de ninar, dando papinha na boca com paciência infinita, como se estivesse recuperando todo o tempo perdido de ser mãe de verdade. Mas o momento que eu soube que a mudança era real mesmo, aconteceu 3 meses depois do nosso retorno. Era um domingo de manhã e eu estava ajudando a fazer o café da manhã. Sem querer, esbarrei na mesa e derrubei o açucareiro inteiro no chão. Minha reação foi automática. Me encolhi, levantei os braços para me proteger e fechei os olhos esperando o grito e o tapa. Mas o que veio foi diferente. Senti 2 mãos suaves segurando meu rosto e uma voz carinhosa dizendo: "Calma, minha filha. Não tem problema nenhum. É só açúcar." Quando abri os olhos, vi minha mãe me olhando com uma ternura que eu não sabia que existia. E nos olhos dela havia lágrimas. "Você não precisa mais ter medo de mim," ela disse. "Nunca mais." Naquele momento, finalmente, eu acreditei. Acreditei que o amor podia mesmo ser mais forte que a raiva, que as pessoas podiam mudar quando queriam de verdade, e que nossa família tinha conseguido se curar. Mas ainda faltavam outros testes pela frente, outras situações que iam mostrar se nossa nova vida era sólida mesmo ou se estava construída em cima de areia. Algumas semanas depois do episódio do açucareiro, chegaram as festas juninas. Em casa, sempre foi época de tensão, porque minha mãe ficava nervosa com a correria de fazer quitanda para vender na praça. Era uma renda extra importante para nossa família, mas também era muito trabalho em pouco tempo. Naquele ano, eu estava especialmente ansiosa. Como seria a primeira festa junina depois da mudança da mãe? Ela ia conseguir manter a calma no meio de toda aquela correria? Uma semana antes da festa, ela começou os preparativos. Comprou farinha, ovos, leite, açúcar, organizou a cozinha, separou as formas, fez uma lista de tudo o que precisava fazer. Estava diferente dos outros anos, mais organizada, mais tranquila. "Vocês querem me ajudar?" ela perguntou, e pela primeira vez na vida, aquele convite soou como carinho, não como obrigação. A gente topou, claro. Eu, a Terezinha e até o Pedrinho, cada um do seu jeito, ajudando a fazer os doces. Era gostoso demais, minha filha. A cozinha cheia de cheiro de canela, de cravo, de açúcar queimando na panela para fazer o melado. Mas no meio da semana, as coisas começaram a complicar. O forno de barro rachão uma parte e os bolos não estavam assando direito. A vizinha que sempre emprestava as formas grandes decidiu usar para ela mesma. E por cima de tudo, começou a chover, o que deixava a massa dos biscoitos mole. Eu via minha mãe respirando fundo várias vezes ao dia, contando até 10 quando alguma coisa dava errado. As mãos dela tremiam de vez em quando, mas ela não explodia. Continuava trabalhando, procurando soluções, pedindo ajuda quando precisava. "Mãe, a senhora tá bem?" Eu perguntei numa tarde quando vi ela sentada na varanda, olhando para o céu carregado de nuvens. "Tô, minha filha. Só um pouco cansada, mas tudo vai dar certo." "E se não der? E se a gente não conseguir fazer os doces a tempo?" Ela me olhou com um sorriso cansado, mas genuíno. "Aí a gente faz o que der. E o que não der, não deu. O importante é que a gente tentou. E tentou sem brigar, sem machucar ninguém." Sabe, minha querida, naquele momento eu percebi uma coisa linda. Minha mãe estava aprendendo a lidar não só com a raiva, mas também com a frustração, com o medo, com a pressão. Estava aprendendo que nem tudo na vida sai como a gente planeja e que isso não é motivo para descontar nos outros. No final das contas, conseguimos fazer a quitanda. Não foi tanta quanto nos outros anos e alguns doces ficaram meio tortos porque o forno estava com problema. Mas vendemos tudo na festa e o mais importante, fizemos tudo em paz, rindo, conversando, sem uma única briga. Na volta da festa, caminhando pela estradinha de terra sob o céu estrelado, meu pai falou uma coisa que nunca esqueci. "Olha só o que a gente conseguiu fazer quando trabalha junto, com amor." E era verdade. A gente tinha conseguido não só fazer os doces, mas principalmente fazer eles juntos, como família de verdade. Mas o teste mais difícil ainda estava por vir.
E esse teste não ia envolver nenhum de nós, crianças. Ia envolver uma pessoa que minha mãe não via há anos, a mãe dela. Minha avó materna, Dona Rosa, apareceu em casa numa manhã de agosto, sem avisar. Era uma mulher severa, de rosto fechado, que falava pouco e criticava muito. Ela nunca tinha aprovado o casamento da minha mãe com meu pai. Achava que a filha tinha se rebaixado, casando com um trabalhador rural. Quando vi ela chegando pela estradinha, com uma trouxa nas costas e aquela cara amarrada de sempre, meu coração apertou, porque eu sabia que ela tinha o poder de despertar na minha mãe todas as feridas antigas, todos os medos, toda a raiva que ela estava aprendendo a controlar. "O que a senhora veio fazer aqui?" minha mãe perguntou, sem nem cumprimentar direito. "Vim ver como estão meus netos, e ver se você aprendeu a ser mãe direito", Dona Rosa respondeu, entrando em casa como se fosse dona. Eu vi o rosto da minha mãe se transformar. Por alguns segundos, ela voltou a ser a menina assustada que devia ter sido quando era pequena. Depois, lentamente, a raiva começou a subir. A veia da testa saltou, as mãos se fecharam, a respiração ficou mais rápida. Mas então ela olhou para nós, para seus filhos observando tudo, e alguma coisa clicou na cabeça dela. Era como se ela estivesse escolhendo, ali na nossa frente, entre ser a filha ferida que sempre foi ou ser a mãe que tinha prometido se tornar. "Mãe", ela disse, e a voz dela estava firme, controlada. "A senhora é bem-vinda na minha casa, mas aqui quem cuida dos meus filhos sou eu. E eu cuido deles com amor, não com pancada." Dona Rosa deu uma risada amarga. "Amor? Você não sabe nem o que é isso, Eulália. Sempre foi mole demais, fraca demais. Pode ser que eu tenha sido fraca no passado", minha mãe respondeu. "Mas hoje eu sou forte o suficiente para quebrar a corrente de dor que a senhora passou para mim." Foi a primeira vez na vida que vi minha mãe enfrentar a mãe dela. E o mais bonito é que ela fez isso sem gritar, sem ofender, sem desrespeitar. Fez com dignidade, com firmeza, mas sem raiva. A avó ficou em casa 3 dias. 3 dias tensos, em que ela criticava tudo. A comida, a casa, o jeito que minha mãe cuidava da gente. Mas minha mãe não cedeu nenhuma vez. Continuou tratando a gente com carinho, continuou sendo paciente, continuou sendo a mãe que tinha escolhido ser. No último dia, antes de ir embora, Dona Rosa fez uma coisa que ninguém esperava. Chamou minha mãe para conversar sozinha na varanda. "Você mudou", ela disse. E pela primeira vez, a voz dela não estava crítica. "Mudei." "Como?" "Aprendi que não precisava repetir os seus erros. Aprendi que podia escolher ser diferente." A avó ficou quieta por um longo tempo. Depois disse algo que me surpreendeu. "Talvez eu tenha errado com você. Talvez eu devesse ter sido mais carinhosa. Talvez. Mas não é tarde para começar a ser." Dona Rosa foi embora naquela tarde, mas antes de partir, fez uma coisa que nunca tinha feito. Abraçou cada um de nós, netos, com jeito. Não foi um abraço caloroso, mas foi um abraço. E para uma mulher como ela, isso era muita coisa. Quando ela sumiu na estradinha, minha mãe se sentou na varanda e chorou. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio, de libertação, como se ela tivesse finalmente conseguido se livrar de um peso que carregava há décadas. "Por que a senhora está chorando, mãe?" a Terezinha perguntou preocupada. "Porque eu consegui, minha filha. Consegui ser diferente. Consegui quebrar a corrente." E foi ali, vendo minha mãe chorar lágrimas de vitória na varanda da nossa casinha amarela, que eu entendi a maior lição da minha vida, que a gente pode escolher quem quer ser, independente de como fomos criados, que o amor é mais forte que qualquer ferida e que nunca é tarde para começar de novo. Mas a maior lição ainda estava por vir, e seria essa lição que eu levaria para o resto da vida. Os anos foram passando, minha filha, e nossa família foi crescendo não só em idade, mas em amor. Aquele curral que nos abrigou por 5 dias tinha plantado uma semente na gente, uma semente de esperança que foi brotando devagar, mas com raízes firmes. Eu me tornei uma adolescente mais confiante, sem aquele medo constante que me acompanhava antes. Conseguia falar na escola, fazer amizades, sonhar com o futuro.
Porque quando a gente não vive com medo em casa, o mundo lá fora fica menos assustador também. A Terezinha virou uma menina alegre, daquelas que cantam o dia todo e fazem amizade com todo mundo. O Pedrinho, que era tão tristinho naqueles dias no curral, se transformou num menino brincalhão, cheio de vida. E o bebê, que já era maior e corria pelo quintal, cresceu conhecendo apenas a mãe carinhosa. Nunca teve que conviver com a mulher brava que nós conhecemos. Minha mãe também mudou fisicamente. O rosto dela ficou mais sereno, menos tenso. Apareceram ruguinhas de tanto sorrir, e os olhos ganharam um brilho que eu não conhecia. Era como se ela tivesse renascido junto com nossa família. Mas sabe o que mais me marcou nesses anos todos? Foi ver como ela lidava com outras pessoas que passavam por situações parecidas com a nossa. Tinha uma vizinha, a dona Joana, que vivia gritando com os filhos, batendo, fazendo escândalo. Todo mundo na vila sabia, mas ninguém falava nada. Era problema de família, como se dizia na época. Um dia, minha mãe estava estendendo roupa no quintal quando ouviu um choro desesperado vindo da casa da dona Joana. Era o menino mais novo dela, de uns 6 anos, apanhando por ter quebrado um prato. Vi minha mãe parar o que estava fazendo, olhar na direção daquela casa e depois olhar para nós. Estava claro que ela estava revivendo memórias, se lembrando de como era antes. "Fico já", ela disse, largando as roupas no varal e caminhando na direção da casa da vizinha. Eu fui atrás, curiosa e preocupada ao mesmo tempo. Quando chegamos lá, minha mãe bateu na porta devagar. "Dona Joana, posso entrar?" A vizinha abriu a porta com cara de quem tinha sido pega em flagrante. O menino estava encolhido num canto, com o rostinho vermelho de tanto chorar. "O que foi, dona Eulália?" ela perguntou, meio sem jeito. "Vim ver se a senhora não quer conversar um pouquinho." De mulher para mulher. Elas se sentaram na varanda da dona Joana e eu fiquei brincando com o menino, que estava claramente assustado. Não ouvi toda a conversa, mas peguei pedaços. Minha mãe contava sobre como ela mesma tinha sido com a gente, sobre a raiva que sentia, sobre como tinha aprendido a mudar. Não falava como quem estava julgando, mas como quem entendia. "Eu sei como é", ouvi ela dizer. "Eu sei a raiva que sobe quando as coisas não saem como a gente quer. Mas também sei que dá para ser diferente." "Como? Como você conseguiu parar?" Dona Joana perguntou, e na voz dela tinha uma angústia que eu conhecia bem. Primeiro, entendendo que a raiva não era culpa das crianças, era minha. Era uma dor que eu carregava desde pequena e estava passando para eles. Mas e quando a raiva vem, o que eu faço? Respira, conta até 10, sai da situação por uns minutos e lembra que aquele ali é seu filho, não seu inimigo. Elas conversaram por mais de 1 hora. Quando saímos de lá, vi que a dona Joana estava com os olhos vermelhos, mas tinha uma expressão mais tranquila no rosto. "A senhora acha que ela vai conseguir mudar?" Eu perguntei para minha mãe no caminho de casa. "Não sei, minha filha, mas plantei uma sementinha. E às vezes é isso que a gente precisa, alguém que entenda nossa dor e nos mostre que existe outro caminho." E sabe que funcionou? Nos meses seguintes, os gritos na casa da dona Joana diminuíram muito. De vez em quando ela ainda perdia a paciência, mas não era mais como antes. E quando isso acontecia, vinha conversar com minha mãe, pedindo conselhos, desabafando. Foi assim que minha mãe se tornou uma espécie de conselheira informal da vila. Mulheres que estavam passando por dificuldades com os filhos, com os maridos, com a vida, vinham procurar ela. E ela sempre recebia de braços abertos, sem julgar, oferecendo o que tinha aprendido com a própria experiência. "Por que a senhora ajuda tanta gente?" eu perguntei uma vez. "Porque eu sei como é estar perdida, sem saber como ser uma pessoa melhor. E se alguém tivesse me ajudado antes, talvez vocês não tivessem sofrido tanto." Era assim que ela via, como uma forma de reparar o passado, de transformar a dor em algo útil para outras pessoas. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe me chamou para uma conversa especial. Era uma tarde de domingo, e ela tinha mandado os outros brincar no quintal para ficarmos sozinhas na cozinha. "Maria, você está virando moça, e eu quero falar com você sobre umas coisas importantes." Achei que ia ser sobre namoro, casamento, essas coisas que mãe conversa com filhas adolescentes. Mas não era.
Eu quero te contar uma coisa que nunca contei para ninguém, ela começou, mexendo nervosa nas mãos. Sobre por que eu era tão brava antes. Ela me contou então sobre a infância dela com Dona Rosa. Sobre como apanhava todos os dias, por qualquer motivo ou sem motivo nenhum. Sobre como nunca recebeu um abraço, um carinho, uma palavra de incentivo. Como cresceu achando que não prestava para nada, que era um estorvo na vida de todo mundo. Quando vocês nasceram, ela continuou, eu prometi que ia ser diferente. Mas a raiva estava tão entranhada em mim que eu nem percebia quando saía. Era como se fosse a única forma que eu conhecia de educar. Mas a senhora conseguiu mudar, eu disse. Consegui. Mas sabe por quê? Porque vocês me deram a chance. Porque seu pai teve coragem de me afastar de vocês quando foi preciso. E porque eu quis de verdade. Ela parou um pouco, como se estivesse juntando coragem para falar a próxima parte. Maria, você é a mais velha. Vai casar um dia, vai ter filhos. E eu preciso que você prometa uma coisa para mim. O quê? Promete que nunca vai repetir os erros que eu cometi. Promete que vai quebrar essa corrente de vez. Prometo, mãe. E se um dia você sentir raiva dos seus filhos, se sentir vontade de bater, lembra do curral. Lembra que amor de verdade protege, não machuca. Naquele momento, minha filha, eu entendi que aquela conversa era mais que um conselho de mãe para filha. Era uma passagem de bastão. Ela estava me passando a responsabilidade de continuar a mudança, de garantir que as próximas gerações da nossa família crescessem conhecendo apenas amor. Anos depois, quando eu me casei com o João e tivemos nossos filhos, carreguei essa promessa no coração. E posso dizer com orgulho que consegui cumprir. Meus filhos nunca apanharam, nunca ouviram gritos, nunca tiveram que se esconder com medo da própria mãe. Não que tenha sido fácil. Teve dias que a raiva subiu, que a paciência chegou no limite. Mas toda vez que isso acontecia, eu me lembrava do curral, me lembrava dos 5 dias que mudaram nossa família e encontrava forças para escolher o amor. E quando meus filhos cresceram e tiveram seus próprios filhos, eles também souberam escolher o amor. A corrente tinha sido quebrada de vez. Ah, minha querida, como é bom saber que a gente conseguiu transformar uma história de dor numa história de esperança. Que aquele curral velho, que poderia ter sido apenas um episódio triste da nossa infância, se tornou o símbolo da nossa vitória sobre o medo e a raiva. Minha mãe viveu até os 82 anos. Morreu rodeada de filhos, netos e bisnetos que só conheceram o lado amoroso dela. Na noite antes de partir, ela me chamou perto da cama e sussurrou. Obrigada por ter me dado a chance de ser uma mãe de verdade. Meu pai continuou sendo aquele homem doce e corajoso até o fim. Morreu alguns anos depois dela, em paz, sabendo que tinha tomado a decisão certa naquela madrugada quando nos levou para o curral. Hoje, aos meus 70 anos, quando olho para trás, vejo que aqueles 5 dias não foram o fim da nossa felicidade. Foram o começo. Foram o momento em que meu pai plantou em nós a semente da esperança, e minha mãe regou essa semente com lágrimas de arrependimento até ela virar uma árvore forte de amor. Sabe por que estou contando essa história para você? Porque talvez você também esteja passando por momentos difíceis. Talvez tenha crescido numa casa sem carinho, ou talvez esteja lutando para não repetir os erros dos seus pais com seus próprios filhos. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se inscreve no canal, minha filha, porque tem mais histórias assim. Histórias de gente que conseguiu mudar, que conseguiu escolher o amor, mesmo quando a dor parecia mais forte. Quero que você saiba que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher ser diferente. E que o amor verdadeiro, sempre encontra um jeito de vencer. Às vezes esse amor tem que ser corajoso como meu pai, que nos tirou de casa para nos proteger. Às vezes tem que ser humilde como minha mãe, que teve coragem de reconhecer os erros e mudar. E às vezes tem que ser persistente como o nosso, que não desistiu de acreditar que ela podia ser melhor. Mas sempre, sempre, o amor verdadeiro protege. E quando protege, cura. E quando cura, transforma. Foi isso que aprendi naqueles 5 dias no curral. E é isso que quero deixar para você. A certeza de que toda história pode ter um final diferente,
Basta a gente ter coragem para escrever as páginas seguintes com amor. Hoje, aos meus 70 anos, sentada na varanda da minha casinha, que por acaso também é amarela, igualzinha àquela da minha infância, eu olho para o quintal onde meus bisnetos brincam e penso em como a vida dá voltas estranhas, né, minha filha? Essas criancinhas que correm por aí, rindo alto, fazendo arte, derrubando coisas sem medo de castigo, elas nem imaginam a história que carregam nas veias. Elas são o resultado daqueles 5 dias no curral. São a prova viva de que o amor pode mesmo transformar tudo. Semana passada, minha neta mais velha, a Marcela, veio me visitar com a filhinha dela, uma pestinha de 3 anos que não para quieta nem um segundo. Durante a tarde, a pequena derrubou um vaso de plantas na varanda. Fez uma bagunça dos diabos. Terra para todo lado, a plantinha toda machucada, água escorrendo. E sabe o que a Marcela fez? Exatamente o que eu fiz com meus filhos, o que meus filhos fizeram com os deles. Respirou fundo, contou até 10 e disse: "Ai, meu amor, fez uma baguncinha, né? Vamos limpar juntinhas." Vendo aquela cena, minha filha, meu coração se encheu de uma gratidão tão grande que quase não coube no peito, porque ali estava a prova de que valeu a pena. Que todos aqueles anos de esforço, todas aquelas lágrimas, todo aquele trabalho de reconstruir nossa família tinham dado certo. A corrente realmente tinha sido quebrada. Mas você pode estar se perguntando: Dona Maria, e se não tivesse dado certo? E se sua mãe não tivesse conseguido mudar? É uma pergunta justa, e eu vou responder com toda a honestidade. Nem sempre as histórias terminam como a nossa. Nem sempre as pessoas conseguem mudar, por mais que a gente torça, por mais que a gente dê oportunidades. E nesses casos, minha querida, a lição é outra. A gente aprende a se proteger, a proteger nossos filhos e a não perpetuar aquilo que nos machucou. Tive uma amiga, a Conceição, que passou por uma situação parecida com a nossa, mas que não teve o mesmo final. O marido dela era violento, batia nela e nos filhos. Ela tentou várias vezes fazer ele mudar, deu chances, acreditou em promessas, mas ele nunca mudou de verdade. Sabe o que ela fez? Teve a mesma coragem que meu pai teve. Tirou os filhos de lá. Foi morar com a irmã em outra cidade, recomeçou a vida do zero. Não foi fácil, não. Passou necessidade, trabalhou dobrado, enfrentou o preconceito de gente que achava que mulher não deveria abandonar o lar. Mas ela salvou os filhos. E hoje, 40 anos depois, esses filhos são pessoas maravilhosas que criaram suas próprias famílias com amor e respeito. O que eu quero dizer com isso é que não existe uma fórmula única para todas as situações. Às vezes, o amor é ficar e lutar pela mudança, como aconteceu com a gente. Às vezes, o amor é partir e recomeçar, como fez a Conceição. O importante é sempre escolher o que protege, não o que machuca. Ao longo desses 70 anos, aprendi muitas coisas sobre família, sobre amor, sobre perdão. E quero dividir com você as principais lições que aqueles 5 dias no curral me ensinaram. Primeira lição: coragem. Não é não ter medo, é agir apesar do medo. Meu pai estava apavorado naquela madrugada quando nos tirou de casa. Não sabia se estava fazendo certo, não sabia o que ia acontecer. Mas ele agiu porque sabia que algo precisava mudar. Segunda lição: mudança de verdade começa de dentro para fora. Minha mãe não mudou porque alguém obrigou, porque apanhou ou porque foi ameaçada. Mudou porque olhou no espelho e não gostou do que viu. Porque decidiu que queria ser uma pessoa melhor. Terceira lição: perdão não é esquecer. É escolher não deixar a mágoa comandar nossa vida. Eu perdoei minha mãe, mas nunca esqueci os momentos de medo. E foi bom não esquecer, porque isso me ajudou a fazer escolhas diferentes quando chegou minha vez de ser mãe. Quarta lição: às vezes a gente precisa se afastar de quem ama para poder amar de verdade. Parece contraditório, mas não é. Meu pai nos afastou da nossa mãe porque nos amava, e esse afastamento foi o que permitiu que o amor verdadeiro florescesse depois. Quinta lição: toda criança merece crescer sem medo. Não é normal criança ter que andar pisando em ovos dentro da própria casa. Não é normal ter que se esconder, se encolher, pedir desculpa por existir. Criança tem que poder ser criança, fazer arte, fazer barulho, fazer perguntas,
fazer bagunça. Sexta lição, e talvez a mais importante: nunca é tarde para recomeçar. Minha mãe tinha mais de 30 anos quando decidiu mudar. Já tinha 4 filhos, já estava casada há mais de 10 anos, já tinha repetido os mesmos padrões por muito tempo, mas conseguiu recomeçar. Conseguiu se reinventar. Se você está lendo isso e se reconhecendo em algum pedaço da nossa história, eu quero que saiba: você também pode recomeçar. Não importa a idade que tem, quantos erros já cometeu, quanto tempo já passou. Sempre dá tempo de escolher ser diferente. E se você é uma criança ou uma jovem que está passando por uma situação difícil em casa, quero que saiba: você não está sozinha. Procure ajuda. Converse com alguém em quem confia. Um professor, um vizinho, um parente. Não guarde a dor só para você. Lembro de uma tarde, uns 2 anos atrás, quando minha bisneta de 8 anos veio correndo até mim, chorando porque tinha quebrado sem querer um enfeite que eu gostava muito. Vó Maria, você vai ficar brava comigo? Ela perguntou com aqueles olhinhos cheios de lágrima. Eu a peguei no colo, sequei as lágrimas e falei: nunca, meu amor. Vó pode ficar triste com alguma coisa que você fez, mas nunca vai deixar de gostar de você. E nunca, nunca mesmo, vai fazer você se sentir mal por ser quem você é. E então contei para ela, de uma forma que criança pudesse entender, sobre o curral, sobre como nossa família aprendeu a se amar de verdade. Ela ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas, tentando entender. No final, ela disse uma coisa que me emocionou muito. Vó, que bom que o bisavô era corajoso, né? Senão você não tinha aprendido a ser a avó mais gostosa do mundo. Ri e chorei ao mesmo tempo. Porque era isso mesmo. Sem aquela coragem do meu pai, sem aquele curral, sem aqueles 5 dias difíceis, talvez nossa história fosse completamente diferente. Às vezes, as coisas mais dolorosas da nossa vida são as que mais nos ensinam, as que mais nos fazem crescer, as que mais nos preparam para ajudar outras pessoas. Aquele curral velho, que devia ter sido demolido há décadas, ainda existe. Ainda está lá, no meio daquela fazenda abandonada que agora virou pasto. De vez em quando, eu vou lá, especialmente quando estou passando por alguma dificuldade e preciso me lembrar de onde vim. Na última vez que fui, levei meu neto mais velho, o Rafael, que estava passando por uns problemas no casamento. Ele queria se separar da esposa por causa de umas brigas, umas diferenças que pareciam impossíveis de resolver. Mostrei para ele o curral, contei a história da nossa família, expliquei como às vezes vale a pena lutar pelo amor, mesmo quando parece impossível. Mas, vó, ele disse, e se não der certo? E se a gente lutar e mesmo assim não conseguir resolver? Aí pelo menos você vai saber que tentou de verdade, respondi, que fez a sua parte. E às vezes, meu filho, fazer a nossa parte já é suficiente para despertar o melhor na outra pessoa. O Rafael voltou para casa naquele dia com o coração diferente. Conversou com a esposa, os dois procuraram ajuda, se esforçaram para entender um ao outro. Hoje, 5 anos depois, eles são um dos casais mais felizes que conheço. Porque é isso que o amor faz, minha filha. Quando é verdadeiro, quando vem do lugar certo, ele tem o poder de transformar tudo. De curar feridas antigas, de construir pontes onde só havia abismos, de plantar flores onde só havia espinhos. Estou chegando ao final da minha história e quero deixar uma mensagem especial para você que me ouviu até aqui. Se você é mãe, pai, avó, avô, tia, tio, madrinha, padrinho, enfim, se tem alguma criança na sua vida, lembre-se sempre: as palavras que você diz, os gestos que faz, a forma como trata essa criança hoje vão ecoar pelo resto da vida dela. Podem ecoar como música ou como ruído. A escolha é sua. Se você está passando por um momento difícil no casamento, na família, na vida, lembre-se, tempestades não duram para sempre. E às vezes é preciso enfrentar a chuva para poder ver o arco-íris. Se você carrega mágoas antigas, feridas de infância, dores que parecem não ter cura, saiba, o perdão liberta primeiro quem perdoa. E perdoar não significa aceitar ou esquecer. Significa escolher não deixar o passado roubar o seu presente. E se você é uma pessoa que machucou alguém,
especialmente uma criança, saiba que nunca é tarde para pedir perdão, para mudar, para começar a fazer diferente. O que passou, passou, mas o que vem pela frente ainda pode ser escrito com amor. Antes de me despedir, quero fazer um agradecimento especial. Primeiro, ao meu pai, seu Altino, que teve coragem de tomar a decisão mais difícil da vida dele para nos proteger. Segundo, a minha mãe, Dona Eulália, que teve humildade de reconhecer os erros e coragem de mudar. E terceiro, aquele curral velho que nos abrigou quando mais precisávamos e se tornou o símbolo da nossa vitória. Se nossa história tocou seu coração de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Tem muita gente por aí precisando saber que é possível recomeçar, que é possível mudar, que é possível escolher o amor mesmo quando a dor parece mais forte. E lembra sempre, você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que pensa e mais amada do que às vezes sente. O curral nos ensinou que às vezes a gente precisa se abrigar na simplicidade para redescobrir a grandeza do amor. E que não importa quão velho ou abandonado pareça o lugar onde a gente está. Se tem amor verdadeiro ali, esse lugar vira lar. Que Deus abençoe você, minha filha. E que sua história também seja de transformação, de cura, de vitória do amor sobre qualquer coisa que tente destruí-lo. Um beijo no coração, com todo o carinho desta velhinha que aprendeu que viver vale a pena quando a gente vive com amor.